Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Neste podcast, vamos explorar a riqueza e a profundidade da literatura amazonense. Queremos não só revisitar obras e autores, mas também entender como essa produção literária reflete a cultura, a história e a vida no coração da Amazônia. Ao longo de nossos episódios, vamos mergulhar em um universo repleto de mitos, lendas, críticas sociais e histórias fascinantes. Bom, o objetivo do nosso podcast é aproximar o público da literatura amazonense, que é tão rica, mas muitas vezes pouco conhecida fora da região. Queremos mostrar que a literatura do Amazonas possui um lugar especial no cenário literário, com uma voz própria e um olhar único sobre a cultura brasileira. Cada episódio, vamos conversar com especialistas, pesquisadores e escritores e até leitores apaixonados pela literatura local. Além disso, vamos apresentar trechos de obras, analisar personagens e compartilhar curiosidades. Cada episódio será dedicado a um tema específico da literatura amazonense, passando por vários tópicos. Vamos explorar autores como Inglês de Souza, que foi um dos primeiros a retratar o universo amazônico em suas obras. E vamos entender como o modernismo e outros movimentos, como o Clube da Madrugada, influenciaram a literatura amazonense. Não podemos esquecer que a literatura do Amazonas carrega elementos do imaginário popular, como as lendas da Boiúna e o Curupira. Autores e autoras da nossa atualidade que estão trazendo novas perspectivas sobre a Amazônia, seja através de romances, poesias ou contos. Além disso, a cada episódio teremos um bloco especial de sugestão de leitura, com indicações de obras para quem quiser se aprofundar. Para entender a literatura amazonense, é importante situá-la no contexto histórico. Ela começou a se desenvolver no século XIX, em um período marcado pela chegada dos colonizadores e pela exploração da borracha. Escritores como Eduardo Ribeiro, que publicou na época, refletiram mudanças sociais e econômicas culturais desse período. No início do século XX, a literatura amazonense passou por influências do modernismo e também do regionalismo. Autores como Aparício Sarmento e Agnella Bittencourt começaram a descrever de maneira mais realista o cotidiano das comunidades ribeirinhas, as dificuldades e os mistérios da vida na floresta. Como está a literatura amazonense atualmente? Com a internet e as redes sociais, novos escritores estão surgindo e alcançando um público maior, tanto no Brasil quanto no exterior. Temos autores que abordam questões sociais, ambientais e culturais, muitas vezes trazendo uma crítica profunda ao impacto do homem na floresta. Além disso, as obras contemporâneas têm mostrado uma Amazônia diversa e multifacetada, dando voz a personagens que antes não tinham espaço. Vamos conversar com alguns desses autores e entender o que inspira suas obras e suas narrativas. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Lezeira Baré. Eu me chamo Ivan, para quem ainda não me conhece. E, bom, no episódio de hoje, vamos mergulhar em um dos movimentos literários mais importantes do Amazonas, o Clube da Madrugada. Este grupo de escritores e artistas, surgido nos anos 50 em Manaus, marcou época e ajudou a transformar a literatura e as artes na região. Eles buscaram novas formas de expressão e trouxeram uma visão moderna e crítica para a realidade amazônica. Eles defendiam uma literatura que mostrasse a Amazônia como um espaço complexo, cheio de contradições, indo além das representações exóticas idealizadas que muitas vezes eram associadas à região. O legado do Clube da Madrugada vai além das obras publicadas. Eles abriram portas para novos escritores e artistas, e sua influência ainda é percebida nas produções culturais do Amazonas. O grupo foi fundamental para que a literatura e as artes da região ganhassem espaço no cenário nacional. Entre seus membros fundadores estavam escritores como Tiago de Mello, Luiz Bacelar e Anísio Melo. O grupo se reunia no centro de Manaus e geralmente durante a madrugada, daí o nome Clube da Madrugada. E assim, concluímos a apresentação do nosso podcast. Esperamos que vocês embarquem nessa jornada com a gente, explorando a literatura do Amazonas e redescobrindo o Brasil através de suas histórias e personagens. Então, prepare seus fones de ouvido e siga o nosso podcast e acompanhe nossos próximos episódios. Vamos juntos descobrir a riqueza da literatura amazonense. Até lá!